Hebreus capítulo de número 10, verso de número 19. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 19. Posso ler? Todos acharam? Quem não achou, diga, espera aí, pastor. Aí a igreja boa, todo mundo achou. Eita. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Fala assim, irmão, não pode vacilar. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, não seja um vacilão, né? Sem vacilar. Porque quem faz a promessa é fiel. Ô glória. Essa é a nossa segurança. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Agora eu gostaria que você me acompanhasse no mesmo capítulo, só que você vai um pouquinho mais para frente, no verso de número 35. E ele fala, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha isso, gente. Ela tem grande galardão. Como efeito, tem de necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Versículo 22, me acompanha aí. Na versão King James 1611, ele fala assim, cheguemo-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé. Irmãos, eu gostei dessa palavra, uma fé inteira ele está falando. Uma inteira certeza de fé. E tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Irmãos, olha o que esse texto está falando. Mantenha firme a sua confissão de fé. A fé que você já confessou. Por que esse homem está tratando de algo tão poderoso, sobre perseverança, sobre confiança? E isso traz tantos ensinos para nós nesse tempo. Ele recita algo do Antigo Testamento, que o justo, e ele fala, o meu justo, é como se o próprio Deus estivesse dizendo, o meu justo viverá pela fé. Não é do dinheiro, não é da minha conta bancária gorda ou da sua conta bancária gorda, não é dos seus talentos, não é do seu currículo, não. Ele está dizendo, o meu justo vive da minha fé, vive da fé. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas estão crendo naquilo que elas veem. A religião dos adolescentes e jovens hoje tem se tornado a ciência, porque a ciência mostra para eles algo.
E quando eles entram no campo da fé, eles se perdem. Porque eles não sabem lidar com a fé. Mas pastor, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, o que diz? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não veem. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, onde está baseado a fé dessa geração que ela só crê naquilo que ela vê? Por isso que a gente vê muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas se perdendo na presença de Deus, não conseguindo mais caminhar firmemente no Senhor, porque eles estão exaustos, porque eles precisam de algo, de alguma coisa na frente deles para eles crer. Não é à toa uma geração que não tem os seus fundamentos na palavra de Deus e que não ama a Deus acima de todas as coisas, é uma geração que está oscilando. Um dia ela está diante de Deus com a sua confissão de fé exalando e dizendo, eu te amo acima de tudo e nunca te largarei. No outro, ela já está negando Cristo com as suas atitudes, ela já está diante de uma situação na escola, na faculdade, entre os amigos, onde alguém fala, olha aí, como que está hoje o casamento? Aí, não é, você é cristão, né? Como que está o casamento para você? Não tem problema divorciar. E a pessoa já fica, não tem problema, né? Cada um segue sua vida. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não tem inteireza de fé. Uma confissão de fé estabelecida no propósito de Deus. Não tem. Então, dependendo do ambiente onde ela está, ela muda. A fé dela muda. Suas crenças mudam. Entende? O Deus dela muda, depende de onde ela está. Os cristãos, irmãos, eles foram chamados por Deus para fazer a diferença justamente no meio das trevas. Mas as trevas não podem ofuscar o brilho da glória de Deus na vida de alguém. Não pode, nós não podemos permitir isso. E o que eu percebo nesse tempo é que nós estamos cravando uma guerra muito grande no campo da nossa mente, entre a fé e a incredulidade. As pessoas já não creem mais naquilo que a Bíblia fala. As pessoas já não acreditam, elas não têm fé que Deus é capaz de fazer algo tão poderoso como Ele fez, Ele faz e Ele continua fazendo. Porque a Bíblia fala, o próprio Deus declarou, eu sou o Senhor, eu não mudo, eu não tenho variações. Eu mudo, você muda, irmão. Mas Deus não muda, Deus é o mesmo sempre, Deus não sofre alterações. Deus não sofre alterações, Ele começou de um jeito, Ele termina de outro. Não, nós somos assim. Nós somos assim. A gente tem variações, uma hora a gente, não, eu quero, outra hora a gente não quer. Eu creio, não creio. Eu amo, não amo. E assim a gente vai. Mas Deus não muda. Ninguém nunca vai conseguir mudar Deus, Ele é imutável. Ninguém nunca vai tentar convencer Deus de mudar de opinião com alguma coisa, porque Deus não muda, Ele é Deus para sempre. Por isso que nesse tempo nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma batalha, irmão, ferrenha, e muitos cristãos estão perdendo essa batalha, porque eles estão perdendo o seu relacionamento com Deus, eles não estão conseguindo crer no que a palavra está dizendo, no que as Escrituras estão dizendo. O livro de Romanos capítulo 12, versículo de número 2 fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Na versão King James ele fala, não é essa King James aqui, mas é outra, ele fala assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A ordem de Deus é não se conforme, ou não se enquadre, não tome a mesma forma desse mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, hoje é um negócio hoje de que Deus não me julga, de que Jesus não me julga,
de que Jesus me aceita do jeito que eu sou, não preciso largar pecado, eu não preciso largar nada. Não, Ele me ama do jeito que eu sou. Ele é muito amor, é muito amor, é muito amor. Ele me ama e a Bíblia tem uma enxurrada de versículo, de palavra de Deus, nos orientando a não se conformar com o padrão desse mundo, a não viver no curso desse mundo, a não ter amizade com o que o mundo produz, porque automaticamente quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Entende? Por isso que a Bíblia fala, não seja um cristão conformado, mas seja um cristão transformado. Um cristão que sofreu uma transformação na sua vida. Irmãos, a nossa mente, ela precisa sofrer esse impacto de uma transformação, de uma renovação. É na nossa mente que trava as nossas maiores batalhas. Vem se tornando cada vez mais o lugar pelo qual o diabo vem abatendo muitos cristãos, porque não estão conseguindo lidar com as guerras que estão sendo travadas em suas mentes. Porque, eu até peguei algo aqui, nas funções mentais participam a percepção, o nível de alerta, a seleção do que queremos perceber, recordar ou aprender, a decisão sobre o que queremos fazer ou deixar de fazer, a vontade, a compreensão e sentimento, escolhas que determinam até as nossas atitudes, as emoções, os estados de ânimo e tudo aquilo que é englobado sobre o conceito de inteligência e consciência está aqui. E o que a Bíblia fala? Transforme isso. Não adianta você ser só um intelectual que não sofreu uma transformação do Evangelho de Cristo na sua vida. Você pode ser um cabeção, mas se você não tiver fogo de Deus no seu coração, de nada valerá. Você pode ter muita luz na sua mente, mas nós precisamos de fogo de Deus do nosso coração, no nosso coração. A nossa mente precisa estar guardada e protegida pela palavra de Deus. Precisa estar guardada e protegida, porque o diabo está trabalhando ferozmente para nos abater, gerando incredulidade, tristezas. Pessoas estão perdendo o prazer e a motivação de servir a Cristo, desanimadas. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. O que vai acontecendo? Vai se passando o tempo, e o que vai acontecendo? Pois virá o tempo. Projeta para mim, Timóteo, é 2 Timóteo 4. Vou começar do primeiro, eu ia começar do 3, mas só que eu vou começar do primeiro. E ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí ele fala: prega a palavra, insta, quer seja tempo oportuno, quer não. Ou seja, quer dizer assim, pregue a palavra em todo o tempo. A ordem de Paulo para Timóteo, nós estamos aproximando de dias que você não vai poder dar trégua. Você não vai poder dar espaço, você não vai poder dar trégua, porque, irmão, o diabo está ferozmente trabalhando para que os filhos de Deus se percam. Ele não te impede de vir à igreja, mas quando você vem à igreja, ele te impede de que você entenda a palavra. Ele até quer que você venha para você se sentir melhor, porque tem gente que quando vem à igreja se sente melhor. Como que você se sente melhor sem estar com o Senhor, sem uma vida de oração? É impossível. Como que você ama esse Deus se você o visita Ele uma vez no mês? Porque não está condicionado a eu venho à igreja, me sinto melhor. O diabo nunca vai trabalhar para que você não venha à igreja. A não ser que ele perceba que algo vai acontecer, uma chave vai virar no seu espírito, então ele pode trabalhar para isso. Mas você pode viver a vida inteira, 30 anos, sentado na cadeira da igreja e nunca ser transformado.
Que eu recebo a palavra aqui. Quando chega lá fora, eu falo, quero saber de nada, eu quero é farriar e vai pro forró. Eu acho que aqui tem crente que gosta de forró. Eu vi um zóio virando assim, epa, o pastor tocou na minha. Ou então um pagodinho. Sai, já tem crente lutando, Senhor, me ajuda. Tira da minha mente, o pastor me lembrou. Mas preste atenção, os dias, irmão, vai ficar pior. E Paulo já estava alertando Timóteo há muitos anos atrás, dizendo assim, aqui e ali. Coloca na NVT para mim, por favor. Já eu vou ler numa versão que se chama Mensagem. Você vai ver. Pregue a palavra e ponto. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Chegou esse tempo, irmão. Corrija, aleluia. Repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo, olha aí, em que as pessoas escutarão o ensino. Calma, pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão. Aí o diabo tentando me atrapalhar, tá vendo? Eu não vi aquele não ali, rapaz. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Chegou o tempo, irmão. Passa. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então o que ele está dizendo aqui? Timóteo, acorda para a vida, Timóteo. Porque, mestre Paulo, está chegando um tempo em que você não vai ter que dar trégua. Pregue a palavra em todo o tempo. Não abra a boca para falar mal de ninguém, não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar. Tiver a oportunidade de abrir a boca, pregue a palavra. Tiver a oportunidade de falar, seja em qualquer momento, em qualquer lugar, fale de Cristo. Porque vai chegar um momento em que as pessoas já não mais suportarão. Em outra versão, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras em seus ouvidos. Até a gente estava conversando aqui ontem, por que o pastor ele ungia as ovelhas? Porque aquele óleo tinha um objetivo de evitar com que moscas fizesse comichões em seus ouvidos, e a ovelha fica perturbada, ia ficar dando cabeçada em todo mundo. Já viu aquela ovelha que ela dá cabeçada no pastor? Aí o irmão vem falar com ela, pum, sai daqui, atribulado. É porque ela está cheia de comichão nos ouvidos. Está ouvindo o que não deve. Fala uma coisa, ela entende totalmente o contrário. Fica atribulada rapidinho. Esse tipo de ovelha que ela não tem a proteção pastoral de um óleo, a unção pastoral que o ajuda a ser livre de comichões. Ou seja, ela não tem um ensino saudável, um ensino correto que vai proteger ela de ensinos falsos. Só que o que acontece? As pessoas se cercarão daquilo que elas querem ouvir, de mestres que vão falar aquilo que ela quer ouvir, que lhe serão favoráveis no seu ensino. Abre o olho, irmão. Abre os ouvidos também. Abre o olho. Eu posso ler na versão, eu vou ler na versão A Mensagem. Preste atenção. Não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com um reino. Aí ele fala, portanto, intensifique o trabalho da divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com os seus ouvintes.
Não desista. Irmão, quando eu li isso daqui, eu falei, é para mim esse negócio. Eu tomo posse disso daqui. Você vai me ouvir, irmão, você vai falar, eita, pastor chato da bexiga, não arreda o pé de mim, não. Não! Vou pregar a mesma coisa pelo menos nos próximos 5 anos. Amém? Aí ele fala, use uma linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai ter mais estômago para o ensino sólido. No entanto, eles vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Mas não foi eu que escrevi isso daqui, não. Se tivesse essa inteligência toda de escrever isso daqui tudo, você é. Eles vão virar as costas para a verdade e vão trocá-la por ilusão. Mas você, ele está dizendo para Timóteo, mas você esteja atento ao que você faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça o trabalho bem feito como servo de Deus. Eita pancada. Então assim, irmãos, uns são esses que estão comendo alimento estragado. E outros são aqueles que estão no lugar de Timóteo recebendo uma ordem dessa. Onde você está? Onde você está? Ao lado de Jesus tem tipos de pessoa. Tem multidão, tem servo, tem amigos, tem discípulos. Jesus tinha uma multidão diante dele. Mais à frente, ele tinha 70 pessoas ali que eram discípulos dele, que caminhavam com ele. Um pouco mais adiante, ele tinha 12, que ele chamou para estar mais perto ainda. Então ele tinha multidão, da multidão ele tinha 70 discípulos, desses 70 ele tirou mais 12, para estar mais próximo. Desses 12 ele tirou mais 3, e desses 3 ele tirou mais 1, para ouvir a batida do coração dele. Olha a distância, a multidão está lá do outro lado, ali onde está o Cícero ali, ó. A multidão está lá do outro lado. O homem que encosta a cabeça no peito de Jesus para ouvir os seus batimentos foi só um homem nessa terra. O único homem que ouviu os batimentos do coração de Deus se chama João. Então onde você está, irmão? A multidão, ela só quer comida. Ela nem se importa se a comida está boa, está estragada, ela não está nem aí. Só quer comer, só quer... Oba, Os 70 já estão dando um passo a mais. Eles querem mais, algo mais sólido, eles querem viver coisas maiores. Os 12, eles já são encarregados de responsabilidades. Já tem um peso maior sobre eles, uma responsabilidade. Os 3 irmãos, eles já estão em níveis que se até dormir, ele toma pancada. E João já estava no nível mais profundo, a ponto de ser lançado em uma ilha para ficar sozinho, só com ele. Então preste atenção, qual o nível que nós estamos, que tipo de fé você está exalando na sua casa, para os seus filhos, para quem está à sua volta. Que tipo de fé nós estamos? Uma fé verdadeira, uma fé autêntica, inteira, sólida, ou uma fé que está sendo alimentada por comida estragada? Amém? Precisa ser dito, irmão, as verdades bíblicas precisam ser liberadas sobre a igreja para que haja cura. A igreja precisa amadurecer, a igreja precisa crescer no Senhor, a igreja precisa viver coisas maiores em Deus. O livro de Romanos capítulo 10, versículo 17 fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que você tem uma fé sólida? Ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo nela. Como que você tem, ou a sua fé, irmão, é uma fé momentânea, fraca e rápida, ou a sua fé,
ela é proveniente da palavra de Deus, porque você crê no evangelho e na palavra. É por isso que eu tenho fé. Você lembra quando Jesus, ele foi acionado por um homem dizendo assim: Senhor, cura o meu criado. O meu filho está doente, ele precisa ser curado. Jesus, tá bom, eu estou indo agora. Não, o senhor não precisa nem ir. Se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado pode ser curado. Jesus achou aquilo estranho, irmão. Porque aquele homem falou assim: sabe por que eu estou falando isso daqui, Jesus? Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu também sou um homem de autoridade. Se eu disser para o meu criado, faz isso, ele faz. Se eu disser, faça aquilo, ele faz. Então eu estou falando aqui para o Senhor: meu Deus, fale somente uma palavra e ele será curado. Uau! Aquele homem conhecia o que era autoridade espiritual. Mesmo sendo um centurião romano, aquele homem sabia que no campo físico, as ordens que ele dava para os seus soldados, elas eram obedecidas no campo físico. Aquele homem transferiu aquilo para o mundo espiritual, olhando para Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor disser somente essa palavra, o meu criado será curado. É como se aquele homem dissesse assim: eu não tenho outra solução. A fé daquele homem é como se ele estivesse falando assim: eu só tenho essa opção. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho a quem mais recorrer. Só a tua palavra pode fazer o que eu preciso. Sabe o que é isso? É fé. Jesus olhou e falou assim: eu nunca vi uma fé dessa em Jerusalém. Por que ele... Onde está o segredo disso? Porque as pessoas têm fé no pastor, no óleo que o pastor dá para a igreja, na vassoura, no travesseiro, na pedrinha de Israel. Não, o pastor tem que pôr a mão na minha cabeça. É o irmãozinho, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que não tem título nenhum, cheio da unção de Deus. Ele vai pôr a mão e dizer: não, é o pastor. Porque a fé dela não está no que Deus faz, nem quem Deus é. A fé dela está dependente de um título. Aquele homem disse assim: eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não tenho para onde ir. Diga-me somente uma palavra, e é o suficiente para o meu criado ser curado. O que você está dizendo, pastor? Isso é fé. Você não tem outra opção, e se tiver eu anulo. Eu creio no que o Senhor disse, no que o Senhor quer, e andarei sobre tua palavra. O problema de Pedro, desculpa, tá, Pedro? Senhor Jesus, de falar que Pedro teve um problema. Quem sou eu? Mas vamos lá, me ajuda. Depois, quando chegar aí, Pedro, não troca ideia. O problema de Pedro foi porque enquanto ele estava no barco, ele não tinha nenhuma outra opção. Eu vou pisar. Eu só estou olhando para ele. É só ele que eu quero. Ele pisou. Uau, é só você que eu quero, Jesus. Jesus falou: mas não olhe para o lado, viu? Senão você vai ter outras opções, outros deuses. Você vai querer se amparar em outras coisas. Não, olha para mim. Quando ele olhou para o lado, e o que aconteceu? Ele achou uma opção de uma outra fé. Às vezes até se parece com a fé verdadeira, mas não é a fé genuína, que é gerada pelo evangelho e pela palavra. O que aconteceu? Afundou. Por que afundamos? Porque tiramos os olhos da fé genuína que está em Jesus, na pessoa de Jesus, e entramos em um campo de desistência, inconstância e incredulidade. E hoje o Espírito de Deus, irmão, se você crê nessa palavra, eu tenho convicção do que eu estou falando. Essa palavra tem o poder de tirar desse campo de incredulidade, de medo, você dar um passo de fé naquilo que Deus quer fazer através de você e em você. É você crer que não é a minha palavra tem poder. Não, eu tenho algo melhor. É além da sua palavra, é a palavra de Cristo tem poder para trazer a existência e dar ordem
até nas regiões espirituais, para aquilo que você deseja viver no Senhor. Quando você declarar: Senhor, só tem o Senhor que pode fazer isso. Aí o diabo vai te oferecer algumas opções, alguns caminhos alternativos. Você fala assim: não, eu não tenho. Só tenho Ele. Só Ele pode fazer o que eu espero. Só Cristo pode fazer isso. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim: irmão, você está vivo? Fala para ele: você está crendo nisso? Então dá um glória a Deus, pelo menos para mim saber se você está aqui. Ah, é, aleluia. Oh, meu Deus. A fé, irmão, ela não é um passo no escuro. A fé, ela sabe onde vai pisar. A fé é a convicção. Os seus olhos não estão vendo, mas a fé está vendo. Por isso que Paulo disse assim: não ande por vista, ande por fé. Não queira, tem hora que você vai querer ver. E ele vai dizer assim: não queira ver, feche os olhos e creia no poder de Deus. Por que você está falando isso, pastor? É justamente isso, irmão. Essa coisa do poder, do impossível, daquilo que Deus pode fazer, a gente está deixando de lado. A gente está se tornando normais. E você não pode ser normal se você crer na palavra de Deus. Você nunca será uma pessoa normal. Você nunca será alguém normal se você crer no que está escrito aí. Você crê que um homem que tinha 26 mil soldados, de repente Deus expulsou um monte? Tira. Quantos que eu vou ficar? Com 300. Você crê que um homem com 300, ele é capaz de destruir um exército 10 vezes, 20 vezes maior do que ele, ou até mais? Crê? Só Deus pode fazer. Só Deus. Você crê nisso, que mulher estéril pode ser mãe de filhos? Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Você crê que em uma multiplicação com 5 pães e 2 peixes ele pode alimentar mais de 5.000 pessoas? Se tivéssemos aqui hoje, Jesus falasse: alguém tem 5 pães e 2 peixes aqui para ajudar na multiplicação, e você fosse a única pessoa que tivesse os 5 pães e 2 peixes, e aí? O que você faria? Nesse momento, como você agiria? Por quê? Porque estamos perdendo a esperança, a fé, a confiança em um Deus que pode fazer coisas poderosas. A fé nos permite ultrapassar a realidade natural e acessar a realidade espiritual daquilo que Deus tem para mim. A fé pode fazer isso. Mas o que tem acontecido, pastor? Eu vou te dizer, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que tem acontecido? Lê aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Existe uma guerra travada entre a palavra de Deus e o Deus desse século. O Deus desse século está gerando incredulidade. Muitas pessoas não creem mais, perdeu prazer, alegria. A pessoa, quando ela se converte, irmão, no início, ela vibra. Já viu isso? Ela vibra com a palavra de Deus. Ela vibra, ela sai na rua falando que virei crente agora. Em qualquer lugar, é no ônibus, em qualquer lugar, não tem medo de dizer que agora ela é crente. Ela não tem medo de falar: agora eu sigo Jesus. Ela bota o louvor alto, não está nem aí.
Em qualquer lugar ela bate no peito e fala: sou filho de Deus, sou cristão. Ela está na igreja. Já viu aquele irmãozinho que ele se converte, ele não para de dar glória na igreja, viu? Ele não para. Falava, ele não para, ele fica. E fala: meu Deus, esse irmão ouve a palavra, irmão, mas ele está tão radiante que ele fica: glória, oh glória. Ele fica extasiado com aquilo. Os olhos dele se abriu, a pessoa era um pecador miserável, de repente teve um encontro com a glória de Deus. Viu sua família ser restaurada, viu sua casa ser restaurada, viu um Deus que faz o cego ver, entrando, passando por ali. O cara fica: meu Deus, por que eu não fui crente antes? Aí eu te pergunto, irmão, o que tem acontecido? Que os crentes são crentes silenciosos. E o silencioso não é que você tem que ficar todo: oh glória, oh glória, oh glória. Não, ouve a pregação e dá glória. Você pode orar em línguas, tá? Mas calma. Mas eu falo, o que tem acontecido? Que os crentes não vibram mais com o poder de Deus. Não são mais radiantes, cheios de alegria. Não, pastor, é porque antes eu era pentecostal, agora eu me tornei tradicional. Para que isso, essas nomenclaturas? Para que essas nomenclaturas só para dividir quem faz e quem não faz, o que eu sou, o que eu não sou? Que antes eu era arminiano, agora eu me tornei calvinista. Porque antes eu era pentecostal, agora eu estudei a reforma protestante, eu me tornei agora um reformado. Olha aqui, minha Bíblia é da reformada. Eu não leio mais só Calvino e assim vai, mas que diferença isso faz? Para que tantos títulos no nosso meio? Irmão, Jesus na Bíblia teve dificuldade, se é que posso dizer que ele teve alguma dificuldade, com umas pessoas que tiveram um toque tão profundo dele, que ele falava: fica quieto, não fala para ninguém, mas não dava. O cara era cego, e Jesus pedia para que ele não dissesse a ninguém, mas não tem como. A mulher queria que sua filha fosse curada, e Jesus falava: mas não tem como, ela está desesperada. Não tem como que essas pessoas vão ser normais se elas viveram o sobrenatural na vida delas. Irmãos, como diz aquela canção: quem já pisou no santo do santo em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, quem? A glória de Deus. Só quem já pisou, quando você experimentar, quando você provar, quando você viver de um Deus tão poderoso, ninguém vai precisar provar para você. Abre a Bíblia, prova isso para ele, para ver se ele crê. Faz aquilo para ver se... Não, você teve uma experiência. Irmãos, tem dia que eu não preciso de um púlpito. Eu preciso sair do meio de todo mundo. Tem dia que eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir nem a mim mesmo, de verdade. Tem dia que eu fico calado porque eu não quero nem me ouvir. Mas tem dia que eu ouço só ele dizendo assim: vem para o quarto, saia dessa muvuca, sai das movimentações, vem, se retira um pouco, sai daí um pouquinho, vem para onde eu estou, sai daí, vem para cá. Tem hora que você precisa disso. O Senhor em muitos momentos nos chama para esse lugar, parar de ouvir pessoas, coisas e até você mesmo, para ouvir somente Ele. Porque multidão, microfone, fazer alguma coisa, nada disso pode suprir a coisa mais importante na vida de uma pessoa, que é a sua comunhão com Deus Pai, a sua comunhão com o Espírito Santo, a sua comunhão com Jesus. Perdeu isso, você não é mais ninguém. Você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter bom casamento, você pode ter status, você pode ter bom emprego, você pode ser o pastor da mega igreja, mas se você perder a comunhão com Deus,
nada mais vai bem. Nada mais vai bem. Por que a gente anda se escondendo de trás de uma árvore igual Adão? Se escondendo de um Deus que já nos conhece. Se escondendo de um Deus que conhece, antes que saia uma palavra dessa boquinha aqui, ó, Ele já sabe o que eu ia dizer. Antes que saia, quando a palavra já está sendo aqui na minha mente, gerada na mente, no coração, Ele já sabe o que vai dizer. É isso que Deus olhou para Adão e se escondido de trás de uma árvore com uma tanguinha. Falou assim: Adão, o que você acha que você vai se esconder de mim com isso? Ah, Senhor, porque eu estava nu. E eu vi o Senhor e eu fiquei com vergonha. A pergunta de Deus: mas quem disse para você que você estava nu? Que você está nu? O problema de Adão foi parar de ouvir Deus para ouvir quem? Nosso problema é quando a gente deixa a comunhão matriz, que é a comunhão geral, que é a comunhão com Deus, e passamos a inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração, tudo o que somos, o que temos para outras coisas. Irmãos, tudo que você quiser colocar no lugar de Deus vai sempre faltar espaço. Tudo. Coloque qualquer coisa. Vou dizer até seu filho, sua casa, sua família, seu casamento. Irmão, a maior preciosidade de um ministro de Deus é a sua casa. Se eu for desqualificado no meu casamento, Deus não me qualifica para servir a igreja dele. É uma das coisas mais importantes. Mas até o meu casamento, que é uma das coisas que mais Deus admira na vida de um homem e de uma mulher, se eu colocar ele no lugar que é de Deus, vai sempre faltar espaço. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o Senhor está nos chamando, nos tirando de um lugar onde a gente só vê as coisas no natural, onde se vê as coisas no natural, onde se vê as coisas só do jeito que a alma, que os olhos carnais querem ver. E o Senhor está nos chamando para um lugar de fé, uma fé inteira, de alguém que não vai ser levado por ventos de doutrina, de alguém que não vai ser roubado por causa de uma bênção, ou então porque Deus deu, ou então porque Deus não deu. Alguém que vai ter os seus olhos voltados para a presença dEle, para a glória dEle. O que eu estou dizendo para você nessa noite, eu quero que você entenda. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é: eu estou te chamando para você sair desse lugar tão raso, tão vazio, e você adentrar em lugares profundos comigo. Você lembra quando Moisés, o monte fumegava, o povo via que ali, irmão, era a Bíblia fala que era um lugar escuro. Você tem noção? De repente eles estão diante de um lugar que é escuro, tem trovão, raios, relâmpagos. Você olha, não tem, o negócio treme, tem fogo. Se passar daqui morre. Não. O povo olhou e falou assim: Moisés, vai lá você. Moisés, eu vou. Experiência, eu quero isso, eu quero viver com o meu Deus. Eu quero viver com o Senhor. Quero viver com o Senhor. Algumas coisas, para algumas pessoas, irmãos, o nada a ver para elas tá de boa. Ah, não tem nada a ver isso, tá bom. Não tem nada a ver aquilo. Mas para algumas pessoas específicas, algumas coisas já não são mais válidas. Como diz um pastor, abandonar o pecado é obrigação sua, mas agora deixar até as coisas permitidas é questão de honra. E meu papel aqui hoje, como ministro do Senhor, é gerar uma palavra de Deus no seu espírito, para que você seja impulsionado. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você não só viver um milagre, mas você se tornar um milagre. Você mudar a história da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, de quem está à sua volta. Irmãos, eu creio tanto em
em alguém que se posiciona diante de Deus com tamanha autoridade, tamanha graça, que todas as pessoas em volta dela são influenciadas e são tocadas por aquilo. Quem está no círculo de amizade familiar, eles não aguentam aquilo. Eles também são tocados, porque na Bíblia fala de muitos homens e mulheres que quando eles decidiram, quando eles disseram sim para o Senhor, tudo à sua volta foi diferente. Tudo à sua volta, as coisas mudaram. Houve uma reviravolta de Deus na vida dos familiares, na vida de todos. Todo mundo que entrava na linha, todo mundo que entrava na linha de direção daquele homem era impactado pelo poder de Deus. Por que isso? Porque são homens que se posicionam. São homens e mulheres que acessam lugares de autoridade no Senhor, que são capazes de mudar a história de suas famílias e de suas casas. Por que você está falando isso? Porque eu vivo isso. Eu creio nisso. E eu sei para onde o Senhor está nos levando. Eu sei para onde o Senhor está nos levando. Eu estou vendo. Eu estou como Timóteo ouviu de Paulo dizendo assim: não se esqueça da palavra que foi liberada sobre você, Timóteo. Não se esqueça da palavra profética que foi sobre você e do que foi o dom que foi liberado sobre você, sobre a imposição dos presbíteros. Irmão, eu creio em cada palavra que foi liberada sobre a minha casa, sobre a minha vida. E Deus já falou: todos aqueles que se conectarem com você, eles serão atingidos por essa palavra. Tudo na vida deles, na sua vida, vai fazer sentido quando vocês entrarem e se alinharem com o que eu tenho preparado. Creio nisso, eu creio, os meus olhos estão nisso. Eu não vou desanimar, não porque eu tenho poder para isso, não, porque os meus olhos estão no Senhor, eu estou com os olhos nele. Eu não tenho tempo para ficar questionando, eu não tenho tempo para brigar com coisas banais. Eu estou sem tempo de ficar questionando quem vai, quem não vai. Eu estou olhando para o meu Senhor e eu quero segui-lo em todo momento. A nuvem está andando, chegou o tempo. E muitos aqui poderiam estar vivendo coisas maiores. Sua casa, você poderia estar vivendo coisas maiores, mas só que você parou para dar atenção para coisas banais. Você parou para questionar coisas bestas, coisas inúteis. Você parou para dar atenção até para o diabo. E você se esqueceu da palavra de Deus, se distraiu com coisas banais. Não se distraia. Um homem a qual Deus o alista no seu exército, um homem que está listado no exército do Senhor, uma mulher, irmão, que está listada no exército de Deus, não pode se embaraçar com os negócios dessa terra. Os seus olhos precisam estar fixos no Senhor. Mas somos tentados todos os dias a olhar para o lado, a pegar o que não nos pertence, a querer tomar aquilo que Deus não tem para nós, a querer abraçar coisas que Deus não tem para nós. Não faça isso. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: eu tenho um projeto, um caminho que eu já idealizei para você. Você não pode achar que você, não, eu vou ir por aqui, Senhor, porque eu sei como que eu faço. Você não sabe. É a voz dele, é a voz dele que nos conduz. É a voz dele, é o Senhor, é o Senhor. Então não deixe Satanás cegar o seu entendimento. Não deixe Satanás fazer você retroceder. Abandone o pecado, abandone a mentira, abandone o que for necessário para simplesmente abraçar o que ele tem. Abra sua Bíblia, eu quero finalizar. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13.
Todos acharam? Números capítulo 13, verso 25. Verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. E relataram a Moisés: nós fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela manda leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmão, naquele momento eles estavam dando o diagnóstico estratégico aqui. Até aqui, eles estavam dizendo, ó, aqui fica tal povo, desse outro lado, nessa montanha fica tal povo, no pé da montanha tem tal povo, lá do outro lado tem aquele povo, ó, tem um gigante aqui e tal, então ele deu. Eles mapearam a entrada da cidade e a cidade deram o diagnóstico. Mas só que a Bíblia fala no versículo 30 que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Caleb tomou a frente? Porque naquele diagnóstico, naquele mapeamento estratégico, o povo já começou a dizer: ixi, esquece. O negócio não vai dar ruim. E os 10 homens que foram espiar a terra já estavam já também com esse negócio de, ó, pode esquecer. O negócio lá tem gigante de um lado, tem um povo do outro. E olhava para o povo e falava assim: não, o nosso povo aqui pode. O que Caleb fez, irmão? Ele pulou na frente e falou assim: cale-se, cala todo mundo. Ele deu um grito. Pastor, onde é que está dizendo que ele deu um grito? Aqui, eia! É grito, né? Para mim aqui foi um grito. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim, aos nossos próprios olhos éramos como gafanhoto. Assim também éramos aos nossos olhos, aos seus olhos. O que ele está dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: não tem como, nós somos um gafanhotinho perante aquele gigante. Nós não vamos suportar isso. Mas ali tinha homens, um chamado, homens, uma família, homens posicionados, casas posicionadas que tinham visão, que tinham uma palavra empenhada sobre eles. Mas ali tinha um homem chamado Caleb, um homem chamado Josué, que esse homem tinha convicção do que Deus tinha com eles. Pode ter, irmão, e tinha 10 o contrário. Mas só aqueles 2 ali falaram assim: ei, você está comigo? Tô, então vamos. Ei, nós vamos subir. O Senhor vai nos entregar essa terra. Eu quero te dizer que eu não estou falando isso trazendo aqui pelo fato da gente estar mudando de espaço. Eu não quero nem trazer sobre isso. Encaixa, é legal isso daí. Poderia ser até de forma proposital, mas não é. O que eu estou dizendo para você é: ou você vai ser influenciado pela incredulidade daqueles que não creem no propósito de Deus, ou você vai ser aquele que vai influenciar a ponto daquele que está incrédulo, não crendo mais, se levantar e dizer assim: tá bom, eu vou contigo. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio. Mas é um posicionamento que o Senhor está requerendo de mim e de você nessa noite. A voz da incredulidade fizeram muitos homens e mulheres se calar. Mas se levantou o homem e falou assim: não,
Nós não vamos parar. Mas nós somos como gafanhoto. Não somos, não. Não somos, não. Nós vamos nos levantar. Nós vamos se colocar diante do Senhor. E nós vamos tomar posse daquilo que Ele tem para mim. Olha o capítulo 14, versículo 29 e versículo 30. O que é que ele diz? Vocês que não creram, neste deserto cairá o vosso cadáver, e também todos os que vos foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei. Irmão, a incredulidade, a murmuração não te permite entrar e viver aquilo que Deus tem. Então chega! Olha para o meu assim, irmão, eia! Grita, irmão. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de olhar para a minha família, acabou aqui dali. Meu marido é uma desgraça, aqui dali não se converte mais nunca. É um cachaceiro, ele só quer saber de farra. Não se converte, converte. Como, pastor, que eu não creio? Vai, ore, creia, busque pela vida, ore pela sua casa, se posicione naquela casa. Creia que Deus pode fazer. Pastor, mas eu já vi. Eu falo o contrário, eu já vi muito coisa ruim se convertendo. Oxi, já vi gente ruim se convertendo, orando ali, a esposa orando pelo fulano, ora por ele, Senhor, e pega a foto do camarada, bota no meio da Bíblia, fala, Senhor, estou orando por ele, converte ele, aí bota a oração pentecostal, nem que seja pela dor, Senhor, nem que seja pela dor, mas pega ele, o cara vem meio quebrado de um lado, quebrado do outro, mas vem. E Deus restaura, deixa aquela casa linda, cheirosa, bonita. O diabo, quando volta lá, 6 meses depois, o diabo volta e fala assim, não, você não tem mais espaço aqui não. A casa agora está ocupada. A casa agora, Jesus é o comandante dessa casa aqui agora. O homem se converteu, os filhos se converteram, a esposa se converteu. Aconteceu um milagre poderoso aqui. O que eu quero dizer para você? Você precisa crer em um Deus que pode fazer. Não só que pode, mas que já está fazendo. Pastor, eu sinto que Deus vai fazer. Não. Eu estou vendo, Ele já está realizando. Eu tenho visto pessoas entregando sua vida a Jesus. Vira e mexe, a gente encontra alguém que a gente estudou junto, que estava lá atrás. E o cara, Pai do Senhor, você fala, oxi, Pai do Senhor, agora eu sou crente. Você fala, uau. Não acontece aqui, mas acontece lá. Quando não acontece lá, acontece aqui. Deus não para, irmão. Deus não para. É a gente que fica desanimado. Agora a igreja vai mudar lá pra cima. Eu vou ter que pegar ônibus. Irmão. Eu já fui daqui para Santa Catarina, 12 horas de busão para ouvir uma pregação, entrar no busão de volta e vir embora. Eu acreditava tanto naquela palavra, que eu estava com tanta sede de ouvir aquilo, que já ouvi pela internet, já não estava mais suficiente. Eu falei, não, eu quero ir lá, nós vamos lá, vamos. E tinha gente maluca também, vamos. Entramos, uns foi de carro, outros foi de avião, outros foi de busão. E fomos lá para ouvir, ficar lá e depois vir embora. Porque sede, fome, porque aquela palavra em 2016 pegou o nosso coração, Renato. Aquela palavra mudou a nossa vida, mudou a nossa mente, mudou a nossa casa, mudou a nossa vida financeira, mudou tudo. Como não continuar buscando esse Deus? Se eu era só um baterista da igreja. Olha o que Deus faz. Eu era só um baterista amedrontado, cheio de medo. Eu lembro que eu fui... Bahia, recebe. Eu lembro, irmão, que a primeira vez que eu fui fazer oferta numa igreja, no culto de jovem,
Tinha 4 jovens, 5 jovens por aí, lá numa igreja pequenininha onde eu lembro até hoje a gente sentado e o apóstolo Moacir lá dando curso de batismo pra gente, a gente lá. A primeira vez, o Edson vai fazer oferta hoje. Onde você acha? Adivinha? Onde o Edson abriu? Malaquias 3:10. E essa perna direita ficava assim, ó. E eu era gago. Aí eu falei, essa perna aqui. Aí apoiava nessa perna, a outra ficava. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu estava no nível máximo de estresse, de medo, de ansiedade, a perna tremia. E eu não falava nada. O poder de Deus, irmão. O poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. E eu creio no que eu estou falando para você. Quando ele entrou, ele foi mudando tudo. Ele foi tirando os traumas. Ele foi tirando o medo. Ele foi tirando tudo aquilo, todas as ofensas. Ele foi perdoando, foi liberando. Não devo nada para ninguém. Ninguém me deve nada. Quem me ofende está livre. Quem ofende eu abraço e peço perdão. Ah, meu Deus do céu. Até que um dia eu decidi não perder mais tempo. Perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar rápido. O Senhor sabe que eu preciso me converter. Tem hora que eu fico guardando assim, me ajuda a perdoar rápido. Tudo que eu percebia que era um atraso na minha vida, eu jogava aos pés da cruz. Tudo que eu percebia que era um atraso na minha vida, que até hoje começa a me atrasar, eu já jogo aos pés da cruz. Cantando a música lá, prostro-me diante da cruz. Veja, eu cantava, Senhor, joga aqui nos teus pés. Tudo que quer me atrasar, eu coloco no Senhor. Não estou falando dos outros, não, mano. Falando de mim mesmo. De mim mesmo. Eu percebi quando o diabo já não tinha mais, quando o diabo já não encontrava mais espaço, eu percebi que agora minha luta ia aumentar. Que agora minha luta já não era mais com Satanás. Minha luta agora era com eu. O ego. Aquele ego inflado. Aquele ego cheio. Perceba, as pessoas, elas não são felizes porque elas são ricas. Elas são felizes porque elas são mais ricas do que o outro. Isso nada mais é do que um ego. Ela não quer ter um carro confortável só para levar a sua família. Ela quer ter um carro mais bonito do que o outro. Está sempre condicionada a um espírito de competição. Até que você encontra Jesus e você joga isso daí na cruz. E você percebe que tudo que você tem é nada. E Ele te pede, venha. Deixa eu me tornar o Senhor da sua vida. Eu não sei para quem que é essa pregação aqui hoje. Mas cadê você? Grita aí do teu lugar. Senhor, é para mim isso. Cadê você? Essa palavra está vindo para nos arrancar. São raízes que Ele está mexendo nessa noite. Feche os seus olhos por um momento. Levante suas mãos. Declare, vem, vem. Vem, minha noiva. Vem, minha. Vem, minha. Já o ministério sobe. Quero ministrar um pouco aqui com a igreja. Há uma graça, um quebrantamento sobre nós. Vem me encontrar. Vem, há uma unção sendo liberada sobre você, reposicionando o teu coração. Uma unção colocando as coisas no lugar no seu interior. Ele está ajustando no seu interior algumas coisas. Ele está colocando algumas coisas no seu interior no lugar.